9 estados brasileiros devem pedir ajuda das Forças Armadas para conter a crise penitenciária. Governadores do Norte e do Centro-Oeste se reuniram hoje com o presidente Michel Temer para discutir o assunto. O repórter Paulo Leite acompanhou e tem outras informações. Boa noite, Paulo. Oi, Pedro, Catiúcia, boa noite a todos. Bom, o presidente Temer anunciou medidas para tentar controlar essa crise nos presídios e tentar controlar também as facções que atuam dentro dos presídios. A primeira medida é integrar os serviços de inteligência das Forças Armadas e das polícias federal, civil e militar. É trocando informações que, segundo o presidente, as facções vão perder um pouco do seu poder. Outra medida foi o controle das fronteiras brasileiras. E essa é uma pauta principalmente dos governadores da região norte e centro-oeste, mas principalmente dos governadores da região norte, que participaram hoje aqui do encontro no Palácio Planalto. Esses governadores do norte do país dizem que o controle eficaz das fronteiras reduziria em até 70% os índices de violência e de segurança nessa região norte. Segundo eles, é pelas fronteiras brasileiras, pela fronteira brasileira, para a grande fronteira brasileira, que entra boa parte das armas e também das drogas em território nacional. Os governadores alertaram também sobre o Plano Nacional de Segurança Pública. Eles disseram que tem dinheiro para construir e reformar presídios, por exemplo, mas não tem dinheiro para o dia a dia, para manter esses presídios. Por fim, o presidente Temer lembrou o decreto que foi publicado hoje no Diário Oficial da União e que permite que militares das Forças Armadas estejam nos presídios fazendo aquelas varreduras nos presídios. Mas, para isso, os governadores têm que fazer esse pedido oficial. O Rio Grande do Norte, por exemplo, já fez esse pedido. Veja aí o que o presidente Temer falou hoje aqui na reunião. Às Forças Armadas não cabe exercitar a segurança pública, mas cabe manter a lei e a ordem nos termos constitucionais. E por isso, para manter a lei e a ordem, porque há uma desordem que se verifica de maneira completa, integral, em alguns presídios do país, é preciso uma interferência amparado pela Constituição, e daí o meu decreto de ontem, determinando que as Forças Armadas façam inspeção nos presídios, pelo menos a cada certo período, quem sabe mês a mês. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, detalhou como será a participação das Forças Armadas nos estados. Num primeiro momento, 1.000 militares estarão disponíveis. O número pode subir dependendo da demanda. Segundo o ministro, os militares vão atuar apenas na vistoria e varredura dos presídios e não terão contato com os presos. As operações vão começar no prazo de 8 a 10 dias e a entrada das Forças Armadas só vai acontecer depois que as polícias estaduais isolarem os presos. O aumento da criminalidade, a nacionalização da criminalidade, a internacionalização da criminalidade, ela é o embrião de um desafio, tá certo? Às instituições e à própria democracia. Então, quanto antes todo o conjunto dessas agências atuarem para inibir e reverter esse processo, menor o custo. O ministro também disse que é preciso evitar que as facções criminosas se transformem em verdadeiros cartéis internacionais de drogas. Para isso, ele pretende discutir o tráfico nas fronteiras com líderes da área de defesa dos países da América do Sul. No Rio Grande do Norte, a situação continua tensa. Em Natal, um ônibus foi incendiado e um carro do governo foi atacado a tiros. Ainda não está confirmada a relação com as facções que dominam os presídios do estado. Outros motins foram registrados pelo Brasil. Em Belém do Pará, detentos do presídio metropolitano fizeram um agente prisional refém. A situação foi controlada. Em Boa Vista, 3 presos fugiram da penitenciária de Monte Cristo, a mesma onde aconteceu o massacre de mais de 30 detentos no início do mês. Em Belo Horizonte, 14 detentos responsáveis pela rebelião de ontem no presídio Dutra Ladeira serão transferidos. O motim deixou 9 feridos. No Amazonas, um alívio para a superlotação. O mutirão carcerário da Defensoria Pública conseguiu libertar 432 presos provisórios do estado. Eles irão usar tornozeleiras eletrônicas.